E eu quero compartilhar com vocês o texto de João, capítulo 1. Abra sua Bíblia comigo nesta passagem, por favor. João, capítulo 1, versos de 1 a 14. Antes da leitura deste texto, me permita algumas informações. Os estudiosos dizem, e eu penso que eles têm razão, que o Evangelho de João é a obra literária mais importante da história da humanidade. Nenhuma obra jamais foi traduzida para outros idiomas e largamente distribuída no mundo como o Evangelho de João. Já passam de 4 bilhões de exemplares. O Evangelho de João foi escrito quando os outros evangelhos sinóticos, chamados de Mateus, Marcos e Lucas, já circulavam nas igrejas há mais de 20 anos. O Evangelho de João foi escrito quando todos os outros apóstolos já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. O Evangelho de João foi escrito no final do primeiro século para defender a fé cristã de um ataque frontal à Igreja de Cristo, que quase devasta a Igreja nos 3 primeiros séculos, uma heresia chamada de gnosticismo, uma espécie de concubinato entre a fé judaica e a filosofia grega. Vocês sabem que um dos pilares do pensamento grego era o chamado dualismo, ou seja, os gregos achavam que a matéria era essencialmente má e o espírito era essencialmente bom. Assim, os gregos negavam doutrinas essenciais do cristianismo, como a criação, a encarnação e a ressurreição. Para um grego, Jesus não podia ser Deus e homem ao mesmo tempo, porque se ele tinha um corpo físico, material, e ele tinha, e se para eles a matéria era essencialmente má, então Jesus não podia ser essencialmente bom. Se ele não podia ser essencialmente bom, ele não podia ser Deus. Logo então começa a se negar a divindade de Cristo no final do primeiro século. E João escreve este evangelho para provar uma tese. Qual tese? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele não deixou de ser Deus ao encarnar-se, e ele não deixou de ser homem a retornar para o céu como Deus. Na introdução deste evangelho, do texto citado, João vai abrir as cortinas da eternidade, vai acender as luzes no palco da história e vai revelar-nos o nosso glorioso Redentor. E João o faz assim. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Quando João abre as cortinas da eternidade para revelar-nos o nosso glorioso Redentor, ele quase nos tira o fôlego já de começo. Ele começa assim: no princípio era o Verbo. Vocês que certamente têm uma boa noção da língua portuguesa, sabem que o verbo ser aí não está no pretérito perfeito. Ele não diz no princípio foi o verbo, está no pretérito imperfeito. No princípio era o verbo. Isso significa que quando tudo teve um princípio, e a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, o verbo já existia. Ele precede ao princípio, ele precede ao início, ele precede a história, portanto, ele é eterno. E eternidade é um atributo exclusivo de Deus, então o verbo é Deus. João já de largada prova a sua tese. Quando eu entrei num seminário, em 1978, em Campinas, eu li um livro difícil de ler, necessário de ser lido, As Categorias de Aristóteles, o pensador grego. E Aristóteles dizia que você só pode conhecer as coisas dentro de categorias humanas, de tempo, de espaço, de tamanho. Você e eu compreendemos um pouco o que é tempo, mas você e eu não compreendemos o que é eternidade. Eu explico. Se você conseguisse tirar um ano de 1 milhão de anos, você não teria mais 1 milhão de anos, certo? Óbvio. Mas se você tirar 1 milhão de anos da eternidade, quanto lhe resta? A eternidade. E se você subtrair 1 bilhão de anos da eternidade, quanto sobra? A eternidade. Logo, eternidade não é tempo. Logo, você e eu não entendemos bem o que é eternidade. Sabe por quê? Eternidade é um atributo exclusivo de Deus e o verbo é eterno. Mas João prossegue e diz que o verbo estava com Deus. Essa expressão significa que ele estava face a face com Deus. Bom, isso nega o pensamento grego que o verbo era um ser impessoal. Se Deus é uma pessoa, e Deus é, e se o verbo estava face a face com Deus, significa que o verbo é um ser pessoal, da mesma essência, da mesma substância de Deus. Nas palavras do credo niceno, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. E João conclui assim: e o verbo era Deus. Não apenas um ser inferior a Deus, como pensara Ário de Alexandria, não apenas um ser superior aos anjos, mas um ser da mesma natureza, tendo os mesmos atributos, realizando as mesmas obras. Então, eu preciso concordar com o pensador cristão C.S. Lewis quando diz assim: com respeito a Jesus, eu só tenho 3 opções: ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Se ele não é quem ele disse ser, é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, é um louco. Mas se ele é quem ele disse ser, bom, então ele é Deus. Pois foi ele quem disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Só nos resta, portanto, fazer o que Tomé fez: curvarmos-nos aos seus pés e dizer: Senhor meu e Deus meu. João afirma, portanto, que o verbo é eterno, que o verbo é pessoal e que o verbo é divino. Quando chega no verso 2, ele diz: ele estava no princípio com Deus. A pergunta é: que princípio?
A Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso é maravilhoso, porque o Verbo estava lá quando os céus e a terra foram criados, mas não estava lá passivamente, estava lá ativamente, porque o verso 3 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso é espantoso, porque este verso 3 põe o machado da verdade na raiz de 4 teorias perigosas que circulam até hoje nos meios acadêmicos. Primeiro, esse versículo reprova a ideia de que a matéria é eterna, como pensavam os gregos. A matéria não é eterna. Eterno só Deus o é. A matéria foi criada, e criada pelo nosso glorioso Redentor. Foi Ele quem chamou à existência as coisas que não existiam, e do nada tudo criou para o louvor da sua glória e nosso bem. Segundo, esse versículo reprova a ideia de que o mundo surgiu por geração espontânea. O mundo não veio à existência de moto próprio. Ele não surgiu espontaneamente. Ele foi chamado à existência. Ele foi criado. E criado pelo nosso glorioso Redentor. Perdoe-me da expressão: o mundo não pariu a si mesmo. O mundo não deu à luz a si mesmo. O mundo foi chamado à existência pela palavra onipotente do Verbo. Terceiro, o mundo não surgiu de uma mega explosão cósmica. A teoria do Big Bang não está calçada com a verdade. Sabem por quê? O caos não produz o cosmos. A desordem não produz a ordem. Seria mais fácil eu jogar para o espaço 1 bilhão de letras, e elas caíssem como uma grande enciclopédia, do que eu acreditar que uma explosão casual produziu esse universo tão vasto, com leis tão precisas, com movimentos tão harmônicos. Eu posso até garantir a vocês que é preciso ter mais fé para ser um ateu do que para ser um crente. Pensem comigo, nós estamos no planeta Terra. A pergunta é: foi uma explosão que nos deixou aqui? Foi o acaso que nos deixou aqui? E a verdade dos fatos é que nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Porque se nós estivéssemos mais longe do Sol, nós morreríamos congelados. Se nós estivéssemos mais perto do Sol, nós morreríamos queimados. Não foi uma explosão casual que nos deixou aqui, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Vocês todos sabem que a Lua, o nosso satélite, é a faxineira do planeta Terra. Não houver a Lua, com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos. Se não houvesse as marés dos oceanos, as nossas praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no nosso planeta. Não foi o acaso que deixou a Lua na sua órbita, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Portanto, a ideia da explosão cósmica não tem amparo na realidade dos fatos. Quarto lugar, este versículo reprova a ideia de que o mundo surgiu de uma evolução de milhões e milhões de anos. Todos vocês têm ciência, certamente, de que em 1859, Charles Darwin publicava o seu livro A Origem das Espécies em Londres. De lá para cá, essa chamada teoria da evolução tem sido ensinada nas escolas desde o ensino fundamental ao pós-doutorado como uma verdade científica. Falta-lhes, entretanto, a evidência das provas. Irmãos queridos, criacionismo não é artigo de fé. Criacionismo não é artigo de religião.
O que você e eu cremos pela fé não é que o mundo foi criado. Isso a ciência prova hoje. O que você e eu cremos pela fé é que o mundo que foi criado por Deus. Então, esta verdade se alteia, irrefutável. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Compreendo com isso que não há verdade mais gloriosa do que esta: saber quem é o nosso glorioso Redentor, quão grande Ele é, quão poderoso Ele é, quão magnífico Ele é, quão digno de honra e glória Ele é. Quando o profeta Isaías, que é um profeta messiânico, está tratando da majestade do nosso glorioso Redentor, ele diz que este é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Pense comigo no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, nos mares, nos rios, nas fontes. Vá aqui no Atlântico e tente esvaziá-lo com um baldinho. Veja quanto tempo você vai levar. O seu glorioso Redentor mede as águas na concha da sua mão. O seu glorioso Redentor pesa o pó das montanhas em balança de precisão. O seu glorioso Redentor mede os céus a palmos. O seu glorioso Redentor espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. O seu glorioso Redentor olha para todas as nações da terra e as considera como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o seu glorioso Redentor. Agora pergunte para um astrônomo, por mais robusto que seja o seu conhecimento, por mais peregrina que seja a sua inteligência, qual é o tamanho deste universo que o nosso glorioso Redentor mediu a palmos? Pergunte. Se ele for honesto, ele vai responder assim: eu não sei. E quando dizer não sei, ele não está confessando uma ignorância absoluta, não. Nenhum homem é capaz de afirmar exatamente qual é o tamanho do universo. Isso é uma matéria em aberto, em estudo. Porém, o que os cientistas já afirmam é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. E não há um centímetro desse universo onde o nosso glorioso Redentor não possa dizer: isso aqui é meu, eu criei isso aqui, eu estou aqui, e isso foi criado para minha glória. Este é o nosso glorioso Redentor. Pergunte a um astrônomo quantas estrelas existem. Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. O que eles já sabem e afirmam é que há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá um dia à praia, encha a concha da sua mão de areia, leve para casa, tenha paciência de contar quantos grãos de areia você consegue colocar na concha da sua mão. Agora em janeiro, estava de férias, uns dias, na praia, e eu disse: eu vou fazer essa experiência. Enchi a mão de areia e comecei a contar: 1, 2, 10, 50, 100, 150, 200, 400, 500. Parei, não tinha contado a ponta do dedo ainda. Há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. E o nosso glorioso Redentor não apenas criou todas elas, ele batizou cada uma delas pelo nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando a chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. Este é o nosso glorioso Redentor. Até o século passado,
nós estávamos pasmos com a grandeza do macro-universo. Hoje não, hoje nós estamos boquiabertos com a grandeza insondável do micro-universo. Se você chegar em casa hoje à noite, for no seu quintal ou na sua varanda, pegar uma folha de uma planta, por mais tenra que ela seja, aquela folha é mais complexa do que a cidade de Canoas, do que a região metropolitana de Porto Alegre. Se você for na sua geladeira e pegar um ovo e quebrá-lo numa frigideira, a gema deste ovo é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. John Wilson, catedrático de Harvard, uma das maiores autoridades do mundo em oftalmologia, diz que você e eu temos em torno de 10 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas no século passado. Ele descobriu que você e eu somos um ser programado geneticamente, computadorizadamente programados. Descobriu que você e eu temos em torno de 60 trilhões de células vivas em nosso corpo. Descobriu mais, que em cada uma dessas células você tem 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os seus dados genéticos, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele e o seu temperamento. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você terá 102 trilhões de metros de fita DNA, você terá 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo. Daria para dar diversas voltas no sistema planetário. Mais tarde o Dr. Loy vai afirmar que códigos de vida não se originam espontaneamente, códigos de vida não surgem de uma evolução de milhões e milhões de anos, códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este é o seu glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando chegamos ao verso 4, ele nos tira o fôlego de novo, porque diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Sabe o que significa isso? Tudo que tem vida, anjos, homens, animais, o universo sem fim, recebeu vida dele. Mas alguém pergunta: mas e quem criou Deus? Resposta: ninguém. Ele não foi criado, ele é o Criador. Alguém pergunta: mas quando ele passou a existir? Resposta: ele não passou a existir, ele é o Pai da eternidade, ele é eterno. O simples fato de você e eu estarmos aqui nesta noite é uma prova que ele existe, porque a Bíblia diz: nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Se ele fechar a torneira do oxigênio, você e eu caímos e viramos pó. Então ele está aqui como doador da vida e como preservador da vida. A sua vida é um milagre. O milagre da vida é Jesus quem deu para você. Mas João prossegue e diz que ele é a luz, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Sabe o que significa isso? Não tem páreo para Jesus. Jesus jamais será desafiado, Jesus jamais será colocado num canto da parede, Jesus jamais sofre risco de perder a batalha. Ele é vencedor invicto em todas as batalhas. Aonde ele chega, chega a luz, chega a libertação, chega a cura, chega o perdão, chega a salvação, chega a restauração. Ele é a luz, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Isso significa, irmãos, que o Senhor Jesus é o vencedor, e significa que a igreja é vencedora, porque ninguém pode destruir Jesus, e ninguém pode destruir a igreja de Jesus. Eu disse para vocês no começo que João escreveu este evangelho para provar uma tese.
Qual tese? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. E João provou essa tese até o versículo 5 de duas maneiras. Primeiro, ele é Deus, porque ele tem os mesmos atributos de Deus. Ele é eterno, ele é pessoal, ele é divino, ele é autoexistente. Segundo, ele é Deus porque realiza as mesmas obras de Deus. Ele é o Criador e ele é o doador da vida. Bom, se isso é verdade, e é verdade, eu preciso dizer a todos vocês que vieram aqui hoje, que estão nos acompanhando, você não pode sair daqui hoje neutro em relação a Jesus. Eu quero usar um paradoxo, e o paradoxo que eu vou usar é este: você é escravo da sua liberdade. Ilustro isso. Você é como alguém dentro de uma canoa, parafraseando a cidade de vocês, rio abaixo, à beira de um abismo. Você tem que tomar uma decisão. Você pode pular da canoa e nadar até a margem. Você pode remar e ancorar a canoa no lugar seguro. Ou você pode fingir que não existe abismo pela frente, até ser esmagado pela fúria das águas. Só uma coisa você não pode deixar de fazer: é tomar uma decisão. Talvez você veio aqui hoje dizendo o seguinte: bom, eu fui convidado para estar nesse culto, estou aqui, até estou gostando de estar aqui, mas eu não estou tomando decisão, não quero tomar decisão, não vou tomar decisão. Aliás, eu estou até indeciso. Eu quero dizer para você que a indecisão é uma decisão. A indecisão é a decisão de não decidir. Porém, com respeito a Jesus, isso é impossível, porque foi Ele quem disse: quem não é por mim, é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, a partir de agora, do verso 6, João vai nos apresentar 3 decisões em relação a Jesus. A primeira delas está nos versos 6 a 9, é a decisão de João Batista. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para testificar a respeito da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. Vamos entender isso aqui. De Malaquias a João Batista, tem um período de 400 anos. Chamamos isso período interbíblico ou silêncio profético. Tem templo, tem música, tem festa, tem rituais, mas não tem palavra de Deus. Depois de 400 anos, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. As multidões fluíram de toda a província da Judéia, de toda a cidade de Jerusalém, de toda a vizinhança do Jordão, e toda essa multidão começa a cogitar algo. Esse João não é precursor do Messias, coisa nenhuma. Esse João é o próprio Messias. E essa cogitação da multidão chega até João numa pergunta perigosa, sutil, como o sibilo da serpente. E a pergunta era esta: porventura, tu não és o próprio Cristo? Olha o perigo aí, olha a tentação aí, olha a isca venenosa aí, olha a tentativa de botar um homem no pedestal aí. Se João tivesse engolido aquela isca venenosa, ele podia pensar assim: bom, gente, pensando bem, eu acho que eu sou um fenômeno. Tem 400 anos que nunca ninguém viu o que está acontecendo aqui. Mas ele não engoliu a isca, não. Ele foi categórico: eu não sou o Messias, eu vim preparar o caminho do Messias. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu aponto para Jesus e digo: esta é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro, eu aponto para Jesus e digo: este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Eu não sou o noivo, eu sou apenas o amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou sequer digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lima de vida, convém que ele cresça e que eu diminua. A decisão de João Batista é dar toda a glória ao Senhor Jesus. Toda a glória dada ao homem é vanglória, é glória vazia, é idolatria, é abominação para Deus. A segunda decisão, confira comigo, está aí nos versos 10 e 11, é a rejeição de Jesus. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Chama a sua atenção para um fato muito curioso, e responda aí com a Bíblia aberta. Quantas vezes aparece a palavra mundo no verso 10? E responda, por favor, quantas vezes? Quantas? Quantas? 3 vezes. 3 vezes. No grego é a mesma palavra, cosmos, cosmos, cosmos. Mas é curioso que cada vez que a mesma palavra aparece num único versículo, aparece com um significado diferente. O verbo estava no mundo. Que mundo? Mundo geográfico. O mundo foi feito por intermédio dele. Que mundo? Mundo físico, material. O mundo não conheceu. Que mundo? O mundo das pessoas. Então preste atenção. Às vezes num único versículo, a mesma palavra repetida pode ter significado diferente. Vai depender do contexto. Mas ele esclarece no verso 11, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Quem são os seus aí? Povo de Israel, povo da aliança, os judeus. Mas não receberam por quê? Por falta de luz? Não, por falta de olhos. Por falta de evidências? Não, por falta de fé. Todo o Antigo Testamento, meus irmãos, apontava para Jesus. Jesus é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Jesus foi anunciado pelos patriarcas, profetizado pelos profetas. Jesus é simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa, Jesus é simbolizado pelo tabernáculo, Jesus é simbolizado pela Arca da Aliança, Jesus é simbolizado pelo maná que caía do céu, Jesus é simbolizado pela água que brotava da rocha, Jesus é simbolizado pela coluna de nuvem que guiava o povo de dia, Jesus é simbolizado pela coluna de fogo que guiava o povo de noite, Jesus é simbolizado pelo templo, Jesus é simbolizado pelas festas, Jesus é simbolizado pelos sacrifícios, Jesus é simbolizado pelo sábado, tudo era sombra dele, ele a realidade. Na plenitude dos tempos ele veio, nascido de mulher, nascido sob a lei, o verbo se fez carne, e ele andou por toda parte, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os coxos andaram, os mudos falaram, os surdos ouviram, os mortos ressuscitaram, mas os seus não o receberam. Todos os anos Deus tem me dado a oportunidade de levar uma caravana a Israel. E é triste quando você chega no Muro das Lamentações e você vê crianças, adolescentes, jovens, adultos, velhos, orando e lendo fervorosamente, aguardando ainda o Messias. O Messias que já veio há 2000 anos, em Jesus de Nazaré. A venda ainda está posta nos olhos deles. Cuidado para que diante de tanto conhecimento, você ainda rejeite a Jesus, porque a Bíblia diz, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? É por isso que agora vem a terceira decisão, que está aí nos versos 12 e 13, que é a aceitação de Jesus.
O versículo 12 começa: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu chamo a sua atenção para aquilo que nós chamamos na língua portuguesa de conjunção adversativa. Mas, porém, entretanto, todavia. Em virtude da rejeição de Israel, está escrito assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A pergunta é: todos quantos? Todos quem? E a resposta é: todos judeus, todos gentios, todos homens, todas mulheres, todos crianças, todos adolescentes, todos jovens, todos adultos, todos velhos, todos ricos, todos pobres, todos doutores, todos analfabetos, todos daqui, todos dali, todos além. Não importa onde você vem, não importa para onde você vai, se você receber a Jesus, você recebe o poder de ser feito filho de Deus. É claro, portanto, que nem todos são filhos de Deus. Ser filho de Deus não é coisa natural. Ninguém é filho de Deus porque nasce num país chamado cristão. Ninguém é filho de Deus porque nasce numa família chamada cristã. Ninguém é filho de Deus porque frequenta uma igreja chamada cristã. Ser filho de Deus é a coisa mais revolucionária que pode acontecer na sua vida. É você ter uma nova mente, um novo coração, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança. É ser nova criatura. Entretanto, você não deve sair daqui hoje com qualquer confusão acerca do que significa ser filho de Deus. Por isso João vai nos explicar melhor no verso 13. E ele diz assim: os quais não nasceram do sangue. O que significa isso? Significa que ser filho de Deus não é coisa hereditária. Há um ditado popular muito conhecido no Brasil: filho de peixe, peixinho é. Mas não é verdade que filho de crente, crentinho é. Para ser filho de Deus tem que nascer de novo. Tem que nascer da água e do Espírito. Tem que nascer de cima. Tem que nascer de Deus. Tem que ser nova criatura. Às vezes a pessoa pergunta assim: e você é filho de Deus? A pessoa diz: claro, meu pai é o pastor da igreja. Minha mãe até dirige um círculo de oração na igreja. Ô, gente, ser filho de pastor deve ser coisa boa. Eu não sou não, mas deve ser. Ter uma mãe de oração, então, é uma coisa maravilhosa. Mas ninguém é filho de Deus porque tem um pastor como pai e uma mulher de oração como mãe. Outro diz: você é filho de Deus? Mas claro, aí eu sou batista desde que eu nasci. Sou presbiteriano desde o berço. Você é filho de Deus? Mas claro, eu sou calvinista. Não, eu sou filho de Deus. Claro, eu sou arminiano. Olha, esse negócio pode ser bom para você, mas ninguém é salvo, ninguém é filho de Deus porque é batista, ou presbiteriano, ou assembleiano, ou dessa ou daquela religião, ou porque é calvinista ou arminiano. Para você ser filho de Deus, você tem que receber a Jesus como seu salvador pessoal e como Senhor da sua vida. Segundo, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. O que significa isso? Significa que nenhum de nós tem competência para nos autoproclamarmos filhos de Deus. Eu explico. Vamos imaginar que num dia de feriado, vocês que moram na escaldante região de Canoas e Porto Alegre, vai querer sair para um lugar de montanha. Vocês têm as mais belas montanhas do Brasil. Então, você vai para lá. Naquele ambiente agradável, aquelas montanhas alcantiladas, aquelas árvores frondosas cuja cabeleira se esvoaçam pelo soprar do vento, a grama verde farfalhante, aquele regato de águas cristalinas rasganha as entranhas daquele jardim grinaldado de flores, o passaredo a cantar, as borboletas enchendo o espaço de cores, as flores mais mimosas exalando os perfumes mais embriagadores, aquela brisa gostosa batendo no seu rosto, e de repente você pensa: que coisa maravilhosa, a partir de hoje eu me declaro filho de Deus.
Bonito, não? Mas impossível. Impossível. A salvação não está na sua mão. A salvação não está na minha mão. A salvação não está na mão da igreja. A salvação está na mão de Deus. Só Ele pode dar a você o poder de você ser feito filho dele. E a condição que Ele requer: todos quantos receberam a Jesus, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas o texto termina assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. O que significa isso? Significa uma coisa: nenhum ser humano tem competência para dizer para você, seja filho de Deus. Nem os patriarcas, nem os profetas, nem os apóstolos, nem os pais da igreja, nem os reformadores, nem os avivalistas, nem Paulo, nem Pedro, nem Maria, nem o Papa, nem o sacerdote, nem o pastor, nem o missionário, nem a igreja, nem a denominação religiosa pode dizer, seja filho de Deus. Só o próprio Deus pode fazer esse milagre na sua vida, e Ele faz quando você recebe Jesus como seu Salvador e como Senhor da sua vida. Então João vai nos levar agora para a conclusão. Versículo 14. E ele diz assim: e o verbo se fez carne. No ano 325 da era cristã, aconteceu o primeiro concílio geral da igreja, em Niceia. Uma heresia muito perigosa estava assolando a igreja, liderada por um homem chamado Ário de Alexandria. E Deus levantou um campeão da ortodoxia, chamado Atanásio, para refutar as teses heréticas de Ário. E ele escreveu um livro, que está em português, inclusive, sobre a encarnação. E ele diz, pastor Sinésio, pastor Ivan, que a encarnação é o maior mistério do cristianismo. Se não vejamos, o que está escrito? E o verbo se fez carne. A pergunta é: que verbo? E a resposta é: o verbo eterno, pessoal, divino, o verbo que é Deus, autoexistente, imenso, infinito, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano, que nem os céus dos céus pode contê-lo. E Paulo diz em Filipenses 2,6 que esse verbo a si mesmo se esvaziou. Ele não foi esvaziado, ele se esvaziou. Mas se esvaziou até quanto? Sendo ele transcendente, ele foi se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando, a ponto de se transformar um zigoto, um embrião, um feto, um bebê, que nasce de uma virgem, é enfaixado em panos e colocado numa manjedoura. Aquele bebê é o Criador do universo, que nem os céus dos céus podia contê-lo. Mas ele não veio para ficar longe de nós, não. Ele veio para estar entre nós. Ele vestiu pele humana, ele calçou as sandálias da humildade, ele pisou o nosso chão, ele comeu o nosso pão, ele bebeu a nossa água, ele chorou a nossa lágrima, ele sentiu a nossa dor, ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, ele morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado, ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele inaugurou a imortalidade, ele voltou para o céu, ele derramou o Espírito Santo, e ele vai voltar pessoalmente, visivelmente, gloriosamente, para buscar a sua igreja. Mas ele não veio até nós cheio de justiça e juízo, ele nos fulminaria. Sabe o que a Bíblia diz? Que o melhor de nós são as nossas justiças. E aos olhos dele, o melhor de nós, as nossas justiças, não passam de trapos de imundície. Eu não sei se você já leu sobre esse assunto. O que significa trapos de imundície? Essa palavra era a mesma palavra usada para o absorvente feminino, que ela pega, usa, embrulha numa sacolinha de plástico, joga no lixo. Isso aí é o melhor de nós. E o pior de nós, o que seria? Então, baixa a bola. Baixa a bola.
baixa a bola. Então ele não vem cheio de justiça e juízo, ele veio cheio de graça, de verdade. Nos apanhou arruinados, sujos, contaminados, depravados, condenados, mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida, e Ele nos limpou, e Ele nos lavou, e Ele nos restaurou, e Ele nos fez assentar com Ele nas regiões celestes, e Ele nos fez membros da família de Deus. E João conclui dizendo: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Todos vocês sabem que glória não é um atributo de Deus, como é a santidade, a justiça e a misericórdia. Glória é um termo teológico que representa todos os atributos de Deus no seu fulgor máximo. Quando Deus mandava um profeta no Velho Testamento, ele apontava para um ou outro atributo de Deus, como Isaías enfatizou a santidade, Amós a justiça, Oséias a misericórdia. Mas quando Jesus Cristo veio, Ele não veio para apontar este ou aquele tributo, Ele veio para revelar Deus, porque Ele era a exata expressão do ser de Deus, Ele era o resplendor da glória, nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Por isso só Ele pode dizer: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então está provada a tese de João: Ele é Deus. Mas eu não posso terminar sem trazer duas brevíssimas reflexões. Sabe o que me impressiona, pastor Sinésio e pastor Ivan? É que quando João vai para o restante do evangelho, ele segue a mesma toada da introdução. Ele prova que Jesus é Deus de duas maneiras. Ele é Deus porque realiza as mesmas obras de Deus. Segundo, Ele é Deus porque Ele tem os mesmos atributos de Deus. Se não, vejamos o último versículo deste evangelho. Diz que se todos os sinais, todos os milagres de Jesus fossem registrados numa linguagem hiperbólica, nem todo mundo caberia os livros. Então o que João vai fazer? Desses muitos milagres, ele vai selecionar 7. Por que 7? Porque é o número da perfeição. Para quê? Para provar uma tese. Se ele faz as mesmas obras de Deus, então ele é Deus. Primeiro sinal, primeiro milagre, capítulo 2, ele transforma água em vinho. Segundo milagre, capítulo 4, ele cura o filho do oficial. Terceiro milagre, capítulo 5, ele cura o paralítico de Betesda. Quarto milagre, capítulo 6, ele multiplica pães e peixes. Quinto milagre, capítulo 6, ele anda sobre o mar. Sexto milagre, capítulo 9, ele cura o cego de nascença. Sétimo milagre, capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Se ele faz as obras de Deus, logo ele é Deus. Está provada a tese de João. Segundo lugar, ele é Deus porque tem os mesmos atributos de Deus. O que João vai fazer? Vai pegar uma declaração de Jesus, João 8,58, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou é o grande nome de Deus revelado a Moisés no Sinai, é o nome Javé ou Iavé. Se você ler numa versão Javé, numa outra versão Iavé, não fique triste, não houve erro, é porque no hebraico a letra I e a letra J é a mesma letra. É daí que vem a nossa palavra Jeová. Jeová não é propriamente um nome. Jeová é a composição de dois nomes. Quando você usa as consoantes de Javé com as vogais de Adonai, você forma o nome Jeová, pois Jesus é o Jeová do Velho Testamento. E João vai registrar 7 declarações de Jesus: eu sou. Primeira declaração, João 6,35, eu sou o pão da vida. Segunda declaração, João 8,12, eu sou a luz do mundo. Terceira declaração, João 10,9, eu sou a porta.
Quarta declaração, João 10:11, eu sou o bom pastor. Quinta declaração, João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Sexta declaração, João 14:6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Sétima declaração, João 15:1, eu sou a videira verdadeira. Se ele tem os mesmos atributos de Deus, logo ele é Deus. Está aprovada a tese de João. Mas a segunda coisa que eu quero trazer a vocês, e eu termino aqui. Dessas 7 declarações, eu sou, uma delas, Jesus compartilha com a igreja. Ele disse em João 8:12 assim, eu sou a luz do mundo. Mas ele disse em Mateus 5:14, vós sois a luz do mundo. Mas, curiosamente, Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois o pão da vida, quem se alimentar de vós nunca mais terá fome. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois a porta, quem entrar por vós entrará e sairá e achará pastagens. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois o bom pastor que deu a vida pela igreja. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois a ressurreição e a vida, e quem crer em vós não morrerá eternamente. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por vós. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois a videira verdadeira. Ele nunca disse isso para a igreja. Mas Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Ele disse, vós sois a luz do mundo. Como entender esse grande mistério? Para explicar esse grande mistério, me permitam 2 perguntas. Primeira pergunta, o sol brilha? Sim, o sol brilha. Por que o sol brilha? Porque ele tem luz própria. Sabe por que Jesus brilha? É porque ele é o sol da justiça. Ele é a verdadeira luz que vida ao mundo e ilumina todo homem. Segunda pergunta, a lua brilha? Sim, a lua brilha. Mas como a lua brilha? A lua não tem luz própria. A lua só brilha na medida em que ela reflete a luz do sol. Então preste atenção no que eu vou lhes dizer agora. A igreja não é luz do mundo na mesma medida que Jesus é luz do mundo. A igreja não tem luz própria. A igreja só brilha na medida em que ela reflete a luz de Jesus, o sol da justiça. Então sabe qual é o papel da Lagoinha de Lagoas? É sair pelas ruas, pelas avenidas, pelas praças, pelos becos, pelas escolas, pelos hospitais, pelas universidades, pela indústria, pelo comércio, levando essa luz e deixando essa luz brilhar, para que essa cidade saiba que só Jesus Cristo é Deus, só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo liberta, só Jesus Cristo cura, só Jesus Cristo é a nossa esperança, só Jesus Cristo é a nossa paz, só Jesus Cristo é a nossa justiça, só nele nós temos salvação. Portanto, a ele a honra, a glória e o louvor, agora e pelos séculos eternos. Aleluia, amém.